Boa noite! Boa noite! Parabéns para você que está aqui buscando locações de excelência. Só por estar aqui, você já sai na frente nessa sua busca por locações de excelência. Bem-vinda, Ana, essa live é para você. Sua sugestão. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Fábio, Ana, Gisele, Massunari, bem-vindos. Que ótimo! Hoje a gente vai falar de problema com locador. A Ana teve um desgaste aí semana passada, né, Ana? Com o locador que não quer dar manutenção. E enquanto o pessoal não chega, enquanto o pessoal vai chegando, eu quero fazer aquele combinado de sempre para que você mande essa live para pelo menos 3 pessoas, chamando, convidando. Boa noite, Igor, para vir aprender mais sobre locações. E hoje no final da live nós temos novidades. Agora no final de cada live, boa noite, Eda. No final de cada live a gente vai discutir o tema da próxima live, né? Não sou eu que vou determinar aqui. Eu quero saber o que vocês querem ouvir. E vamos testando aí os formatos, os jeitos de trabalhar. Não quero fazer lives muito longas, mas para não cansar vocês e para me manter inteira, para a gente conseguir fazer sempre 2 lives por semana, com temas variados. Daí a gente vai trabalhar temas mais objetivos, tentar fazer perguntas sempre dentro do tema, para a gente não dispersar muito, né? E eu acho que é isso. Vamos começar então? Chamem então as 3 pessoas. Toda vez que eu falar alguma coisa que faz sentido, você aperta o coraçãozinho, que é o nosso jeito de dizer para o Instagram que a gente está tendo que a gente está levando aqui um papo interessante, um papo relevante, e aí o Instagram mostra a nossa live para mais pessoas. Fechado, então? Acho que eu vou precisar do óculos hoje. Vamos lá. Para você não ter problemas com o seu locador, e igualmente com o seu locatário, mas hoje o foco é o locador, a primeira coisa que você precisa fazer é ensinar as regras do jogo para esse locador. Porque eu falo sempre que quando você chega na locação e não ensina para os agentes da locação as regras do jogo, é a mesma coisa de você colocar locador e locatário numa quadra de tênis, dar uma raquete para cada um e não ensinar nem como joga, nem quais são as regras do jogo, né? Então, a coisa mais importante que você pode fazer para prevenir problemas nas suas locações é trabalhar informação, comunicação, relacionamento, tá? E hoje em dia eu falo com muito mais conforto sobre o manual do locador e do locatário, porque os meus não estão mais à venda, né? Então, manual do locador e do locatário para mim só funciona para só tá rolando para aluno, para mentorado, para cliente, né? Então eu falo isso com muita facilidade e recomendo muito que, se você não trabalha com manual e você pode fazer faça, né? Então a primeira coisa
a ser dita é a questão da regra do jogo. Quando você pensa em locações de excelência, você precisa trabalhar o máximo possível para evitar atrito, né? Então, mecanismos, ferramentas, coisas que te auxiliem nessa jornada aí da locação te ajudam muito para evitar atrito. E nesse contexto de ensinar as regras do jogo, você precisa... A primeira coisa que o locador precisa saber é de quem é o risco da locação e quais são as atribuições da imobiliária. Porque muitas vezes o que acontece de atrito acontece por uma expectativa equivocada que é gerada, né? E às vezes o locador não entende que o risco da locação é dele, que o que a imobiliária ganha comporta a atividade administrativa, a atividade de intermediação, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, e eu já vi isso, eu já presenciei isso inúmeras vezes, o locador chega no final e fala assim: como assim? Eu entreguei para você, imobiliário, um imóvel perfeito e você está me entregando ele cheio de manutenção para fazer. Então, quando você trabalha o seu relacionamento com o locador e deixa muito claro quais são as regras do jogo e você evita esse tipo de atrito, a coisa flui muito melhor. Por quê? Na ótica dele, na ótica equivocada, e é o seu papel desmistificar essa ideia equivocada, né? Na ótica equivocada dele, a partir do momento que ele entrega o imóvel para você administrar, ele te passou a bola, ele te passou o pepino e você vai descascar aquele abacaxi, né? E precisa ter muito claro que o risco da locação nunca vai ser da imobiliária, a não ser no caso de aluguel garantido. Se você não trabalha com aluguel garantido, o risco da locação é inteiramente do locador. E isso é uma coisa que você precisa colocar no seu manual, né? E quais são as atribuições da imobiliária? Quem acompanha as lives vai lembrar que a gente fez uma live sobre o que precisa existir na sua cesta de produtos, o que você precisa oferecer, apresentar no desempenho do contrato de administração. E quando você chega e deixa isso muito claro no contrato e no relacionamento, quais são as atribuições da imobiliária, de quem é o risco da locação, isso melhora demais. Outra questão obrigada, gente. Meu colega Carlos Amaral é advogado, não sei de que estado, está dizendo que tem aprendido muito comigo. Que bom, que alegria. Obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Ensinar para o locador quais são os limites da cobrança do aluguel. A natureza do contrato de locação é uma coisa muito simples e que precisa estar muito clara para todo mundo que trabalha com locação. Fortaleza, eu tenho uma tia que morou aí 5 anos e saiu daí anteontem, de volta para o Espírito Santo. Foi feliz aí. Então, vamos lá.
Quando você ensina para ele e deixa muito claro, bem-vindas Isabel e Valéria. O pessoal da Caliprino está marcando presença aqui. Boa noite, querida. Vamos lá. Então, a natureza do contrato, o que é a locação, o que é o contrato de locação, quando você dá ciência, quando você desmistifica, quando você simplifica, boa noite, quando você simplifica e desmistifica e deixa muito claro o que é o contrato de locação, isso também te facilita muito, né? Boa noite, Soninha. Então, facilita muito que você entenda que locação é aquele contrato em que se troca posse por dinheiro. E que desse conceito da troca de posse por dinheiro, fica muito claro, o bom senso traz para a gente, a partir dessa ideia, quais são as obrigações, quais são as expectativas, quais são os direitos. Isso faz muito sentido, né? Que a gente trabalhe desse jeito. E aí, quando você explica para ele, ou quando as partes entendem que locação a gente troca posse por dinheiro, vai ficar mais fácil para ele entender quais são os limites para cobrança de aluguel, né? É o sujeito que fala assim, boa noite, Aline, é o sujeito que fala assim, como assim? Ele não fez a manutenção? Eu não recebo essas chaves. Quantas vezes eu vi locador falar para imobiliário e falar assim, eu te proíbo de receber as chaves desse imóvel enquanto esse locatário não fizer a manutenção no meu imóvel. E na verdade, até muito pouco tempo, se praticava isso nos contratos. E eu já disse isso, né? A cláusula contratual que diz que as chaves não serão recebidas enquanto a manutenção não for feita, se o seu contrato contém isso, se você tem um contrato com redação mais antiga, fica muito atento, essa cláusula é ilegal. E quem diz isso é o Código Civil. O Código Civil fala que toda cláusula contratual que deixa uma parte no contrato ao arbítrio da outra, de uma maneira até indefinida, né? Porque enquanto não fizer a manutenção, sabe? Que isso é uma cláusula potestativa e que essa cláusula é nula. O Código Civil fala isso. E os tribunais, em relação a essa cláusula, reputam essa cláusula como abusiva, né? Porque ela é uma cláusula potestativa. E o que os tribunais falam é o seguinte, olha, se o seu contrato de locação, se os débitos devidamente comprovados decorrentes de contrato de locação constituem um título executivo extrajudicial, execute, cobre, mova o judiciário em torno do seu direito, mas não deixe a outra parte em uma condição de agravamento indefinido, né? Então, a posição dos tribunais nesse aspecto é de que esse tipo de cláusula é nulo. Esse tipo de disposição é nula. Então, quando você desenvolve essa comunicação com o locador e fala para ele assim, ó, contrato de locação é aquele que a gente troca posse por dinheiro. A partir do momento que o sujeito desocupou o imóvel e quer entregar as chaves, você não pode recusar o recebimento dessas chaves. Muito recentemente, uma coisa de umas 2 ou 3 semanas, eu tive um caso desse,
que o locador falou para a imobiliária: eu não quero que receba chaves, eu quero todos os itens de manutenção feitos. E o cara tinha feito todos, né? E para aquilo que não foi feito, você pode cobrar a manutenção, né? Então, levar o locador a entender essas regras te facilita muito, mas você também precisa conhecer essas regras, né? E então, em relação a esse entendimento, disso fica muito, a partir disso, né, desse conceito, ficam claras as obrigações do locador, e ele precisa saber quais são as obrigações dele na locação, né? E ele não sabe, né, porque ele nunca foi locador. Ele não tem expertise da atividade, ou às vezes ele já foi locador em outras circunstâncias, mas ele é leigo, e quem detém a expertise da atividade é você. Ele não aprendeu a ser locador. Quais são as obrigações do locador que mais geram desgaste nesse relacionamento, né? Quer ver? Nós vamos virar o ano. Vamos falar, Aline. Eu já falei, mas eu repito, só um minuto. Nós vamos virar o ano agora. Quando chegar em março, você vai ter que fazer sua informação de Idmob. Ai, que lindo, tem gente apertando o coraçãozinho aí, muito obrigada. É o jeito da gente dizer pro Instagram que a gente tá levando um papo legal. E aí, quando chega março, que você vai fazer a informação para Receita, o sujeito quer te matar, ele não quer declarar o imposto de renda. Quem nunca aí? Todo ano você tem problema com o locador que não quer declarar. Aí, e você não pode não declarar. Você precisa fazer o seu papel, porque senão a receita baixa na imobiliária. Entende? Quem é da Cali Premium aqui? Pro ano que vem a gente vai ter um módulo sobre Idmob, tá? Tô fazendo um curso para ensinar para vocês os detalhes. E aí o cara não quer que você declare, ele acha que você é inimigo capital dele, porque você está dedurando ele para Receita. E ele não entende que você tem obrigação fiscal de fazer essa declaração. Entende? Então, quando você trabalha essa informação, isso facilita muito. Gente, olha, eu falo uma coisa que vocês já devem ter ouvido, mas para mim, o que é combinado não sai caro. O que é combinado não sai caro. Combina com ele, amigo, olha, Idmob dá muito atrito, Isabel, por isso que você detesta, mas precisa. O Fernando Gonçalves, da Academia Imobiliária, ele fala assim, gente, olha, tem coisas na nossa rotina que é lamber sapo. Quem gosta de lamber sapo? Mas faz parte. Existem coisas que você não quer fazer, mas que você é obrigado a fazer. Quando a gente era criança, a gente detestava, né? Quando a mãe falava assim, tem que escovar o dente para dormir. Escovar o dente, que preguiça. Mas precisa. Então, todo dia você vai ter lá alguma atividade que você não gosta de fazer, mas que você tem que fazer. E sabe o que acontece, Isabel? Isso vale para tudo. Tem um mentor que eu tive um tempo atrás que fala assim, um mentor de produtividade, ele fala assim, o seu sucesso está escondido atrás daquilo que você não quer fazer. E combinado não sai, é bem isso, Ângela, combinado não sai caro.
Deixa bem claro para ele, olha, amigo, eu até queria te ajudar, eu nem gosto muito da receita, não sou assim com ela, não. Não gosto de dar dinheiro pro governo também, não, mas eu tenho que dar, senão daqui a pouquinho eu tô com porta fechada aqui. É uma obrigação que eu tenho, eu não consigo me livrar dessa obrigação. E aí você vai apresentar para ele mecanismos, né? E vai falar com ele, olha, não tem muito para onde correr, não. Vamos trabalhar desde o início aqui, sabendo que você vai ter que declarar para a Receita esse ganho. E sabe o que acontece? Em determinados casos, quando você tem uma locação não residencial, por exemplo, às vezes o seu locador é pessoa física e o seu locatário é pessoa jurídica. Não tem para onde correr, ele vai ter que recolher na fonte. Percebe? Ó, a Valéria está falando, nós colocamos na prestação de serviço que será declarado e no CPF do locador. É isso aí, Valéria. Não tem que constar do contrato de administração. E a gente, sábado, tem oficina do contrato de administração, tá, Valéria? Vamos fazer oficina de contrato na Cali Prima. E aí, eu falei de tributo, né? E em relação à conservação? Gente, eu tenho uma aluna, que é a Selma, da Panorama Imobiliária, lá em Marabá. A Selma administra os próprios imóveis. Ela tem, acho que 50 apartamentos. É o solar, tem um solar lá, que são imóveis dela, que ela administra. Eu nunca vi na minha vida, e eu sou rodada com locação, eu nunca vi um proprietário que entendeu tão bem a necessidade de conservação do próprio imóvel. A Selma, para mim, é uma referência em relação à conservação do imóvel. Depois, quem tiver curiosidade, depois vai lá no Instagram da Selma. Gente, eu recomendo, chama Panorama Imobiliária. É uma imobiliária lá em Marabá. É a imobiliária dela e ela só aluga os próprios imóveis. Ela administra os próprios imóveis. Sabe o que a Selma faz? Entre uma locação e outra, ela sempre melhora o imóvel. Eu te desafio, não é nada luxuoso, tá? São imóveis muito funcionais, porque eles são feitos para atender militares. Lá em Marabá tem uma rotatividade muito grande de... Não, Soninha, isso é um conteúdo gravado, não teve nada ao vivo, tá? A Selma tem lá a imobiliária dela. Eu desafio você a procurar no Instagram dela um anúncio em que o imóvel não estivesse com padrão de conservação impecável. Impecável. Te desafio, pode ir lá no Instagram dela e procurar. Você só vai ver anúncio com imóvel muito lindo, muito direitinho, muito conservado, padrão de conservação sensacional. Então, uma das coisas mais doídas da locação é desgaste com um proprietário que não quer dar manutenção no imóvel. É por isso que eu oriento sempre que você faça uma vistoria prévia. A Geise fala, né, que ela passou a fazer e que foi sensacional. Porque quando você faz uma vistoria prévia, quando você está fazendo a captação, você vai lá tirar foto do imóvel, você dá aquela geral no imóvel, passa o olho e procura o que tem assim de alguma coisa mais gritante, de estrutural. Dá um geral ali. Aí tem gente que fala assim, doutora, mas isso precisa fazer, eu terceirizo a vistoria. Não precisa. Se você vai fazer a vistoria prévia, você mesmo faz, ou o seu corretor mesmo faz. A Aline falou.
Ah, super complicado, Aline. A Aline está falando, o proprietário ter a consciência da conservação do imóvel às vezes é complicado. É super complicado. Muito difícil de você fazer ele ter essa consciência, mas é possível. É muito possível. Nos nossos manuais, eu trabalho isso. Você trabalha essa abordagem. Sem falar o seguinte, quando você trabalha a questão da manutenção com o locador, que você demonstra para ele que tudo tem vida útil, tudo no imóvel tem vida útil. Aquele piso que ele botou há 15 anos atrás no imóvel, ele já não está a mesma coisa. Ele fica ultrapassado em relação à estética, ele perde funcionalidade, ele fica gasto. Quando é um imóvel, manutenções preventivas, perfeito, Aline, é bem isso. Aline, foi você que Fernando indicou? Não lembro se foi, depois você fala comigo, se foi eu quero falar com você. Depois eu quero bater um papo com você, eu não me lembro se foi. E aí você leva o locador a entender que ele precisa de vez em quando trabalhar no imóvel, trabalhar o imóvel dele, trocar peças que a vida útil vai... É você? Quero falar com você depois, tá? Fala comigo no direct. Então, precisa ter reposição para esse imóvel continuar com a... Olha, gente, gravem isso. Para o imóvel conservar a mesma capacidade de geração de receita, ele precisa passar por manutenções periódicas. Não tem milagre, não tem milagre. Você vai pegar um imóvel de 20 anos atrás, ele jamais, sem uma reforma, sem manutenção, sem troca, ele jamais vai conservar o mesmo padrão de ganho. Não vai. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Imóvel comercial, loja. O sujeito entra, ele faz sempre o mesmo caminho na loja. Aquele piso, em algum momento, vai ficar gasto. Esse piso precisa ser trocado. E o locador não quer botar a mão no bolso para fazer isso. Precisa. Você não vai manter o mesmo padrão de receita desse imóvel. Uma coisa é quando a loja está novinha, o cara chegar e falar assim, eu quero 3 mil reais de aluguel. Tá? Não sei qual é a realidade de vocês, nem estou falando do tamanho da loja, mas digamos, uma loja de rua pequena, o cara chega e fala assim, quero 3 mil reais de aluguel. Quando a loja está novinha, ele pega. Daqui a 15 anos, ele não vai ter a mesma equivalência de receita se ele não renovar, não der uma caprichada, não trocar aquele piso, se for um imóvel comercial. Percebem? Então, é muito complicado isso. Precisa ter... E outra coisa, por exemplo, imóvel mobiliado. O sujeito vai lá. Eu não gosto de imóvel mobiliado por isso, tá? Ó, o André entrou aqui. André trabalha numa imobiliária que é minha cliente. Ele sabe do que eu tô falando. Quer dizer, deixa eu ver se é o André mesmo. Quando o imóvel é mobiliado, me ajuda aí, André. Quando o imóvel é mobiliado, que você... os itens que compõem o imóvel, os eletros, na hora que dá problema, todos dão problema na mesma época. Aí começa a geladeira, porque é vida útil, gente. Mais ou menos na mesma época a geladeira começa a dar problema. O exaustor começa a dar problema. Ó, o André.
Nem me fala, doutor, é só problema na hora de cobrar na locação. É uma loucura. Então, precisa trabalhar isso na mente do locador. Essa consciência em relação à obrigação e a manter a funcionalidade do imóvel e a capacidade de gerar receita. A Ana, você tá aí? Ó, a Isabel tá falando. Sobre com os imóveis imobiliários. Então, Ângela, no início, você tá com olha aí. E para explicar para o proprietário que é vida útil, ninguém quer saber disso. E você trabalha com manual, né, André? É complicadíssimo. E aí, gente, a Ana passou para mim. Essa live está acontecendo hoje por sugestão da Ana, tá? A Ana Vale, da Vale Imobiliária. Aí ela fala assim: doutora, eu tô com um problema seríssimo. O proprietário não quer, tem o mesmo telhado no imóvel há 30 anos. Eu acho que é isso, né, Ana? O proprietário está com o mesmo telhado há 30 anos, não quer refazer o telhado e está dando muita infiltração, muito vazamento. Enfim, era um problema estrutural que ele não queria fazer e a locatária estava querendo rescindir a locação. Aí ela falou assim: e agora? Eu falei: olha, ela vai rescindir e libera. E o proprietário não queria fazer o telhado e não queria dispensar da multa. Eu falei: olha, Ana, eu tô contando a história certa, não tô? E ele não queria dispensar da multa. E eu falei assim: Ana, dispensa a multa e levanta as mãos para o céu se esse locatário não cobrar a multa do proprietário. Porque o que tem de pior o que tem de pior para acontecer quando você tem um descumprimento desse, não é nem você deixar de cobrar a multa, é o locador ter que pagar a multa para o locatário. Deixa eu ver, gente. Resende Imobiliária. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ó, Soninha tá falando: aqui na minha cidade do interior, os locadores não querem fazer as manutenções. Uns até acham que é dever dos locatários. Aí mas agora com o manual do locador, estou ensinando o locador a ser locador. É perfeito, né, Soninha? Como ajuda? Ajuda muito. Isabel tá falando aqui. Só uma pausinha. Eu loquei um imóvel faz 2 meses e queimou o motor da piscina. Quem tem que pagar? Precisa ver a origem, tá, Isabel? Precisa ver a origem do dano. Ó, a Aline tá falando: mas é preciso também o inquilino conservar e dar manutenção de uso, cuidar como se seu fosse. Exatamente. Mas aí, ó, Aline, o dever do locatário é de conservação. E desse dever fica excluído o desgaste natural. Percebe? Desgaste tá lá no ó, essa regra de cuidar do imóvel como se seu fosse, tá lá no artigo 23. Acho que inciso 1. Quando chega no inciso 3, fala assim, que é a obrigação dele: restituir o imóvel nas mesmas condições iniciais recebidas, salvo o desgaste natural. Percebe? Porque o dever dele é de conservação, mas ele, locatário, nada pode contra o desgaste natural. Entende? Ó. A Raqueline chegou. A Soninha falou que tá trabalhando muito com gratidão, muito perfeito. Manual, né, Soninha? É sim. Ó, a Ângela tá falando: tem um proprietário que precisa fazer a manutenção
de um restaurante, os locatários não permitem fazer. O que fazer neste caso? Notificar, Ângela. Eu acho que é o artigo 26, vou confirmar agora. Fala que o locatário é obrigado a consentir os reparos necessários no imóvel. Quando ele não consente, deixa eu olhar aqui. Olha aqui, eu acho que é o artigo 26. Deixa eu só confirmar, porque eu não sei de cabeça. Ó, se não for, 26. Fala assim: necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. Percebe? Aí a gente vai entrar. Você não tem, Isabel, esse manual é só de aluno. Vem ser minha aluna que você vai ter. O parágrafo único fala assim: se os reparos durarem mais de 10 dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel proporcional ao período excedente. Se mais de 30, pode rescindir o contrato. Mas assim, ele não pode de jeito nenhum impedir que os reparos sejam feitos. Isso é causa tanto de rescisão quanto de aplicação da multa. Percebe? Quem está falando mais aqui? A Elizabeth está falando. Quando aluga uma loja e o locatário faz reforma como piso, revestimento e bancadas em granito, e no final do contrato o locatário quer retirar as bancadas, deixando os paredes com buraco? Não pode. Não pode, Elizabeth. É assim, ó. Regra geral, as benfeitorias não são indenizáveis, tá? Regra geral dos contratos de locação, não são indenizáveis as benfeitorias. Ele pode fazer e retirar desde que não danifique o imóvel. Aquilo que ele retira, que deixa o imóvel danificado, não pode ser retirado. Incorpora o imóvel. Mas esses detalhes, essas minúcias, precisam estar descritas no contrato, de maneira correta. Quer ser minha aluna? Entra não irá repor as benfeitorias. Você entendeu, Elizabeth? Se o locador consentir que ele faça reparos no imóvel, não quer dizer que ele não tem que restituir o estado inicial, né? E se for alguma benfeitoria que ele possa retirar sem danificar, não tem problema, não tem problema nenhum. Então, Ângela, a Pri já te informou aqui, vagas no ano que vem, mas tem uma lista de espera lá na minha bio, você pode entrar e fazer, entrar na lista de espera. Vamos lá. Ó, a Pri está te ajudando aí. Quem está na lista fica sabendo antes e sempre tem benefícios. Gente, um outro assunto sobre problema com locador, o danado da infestação de cupim, tá? Quem mora em cidade que tem Mata Atlântica, olha, não tem muito para onde correr, não. Vai ter que fazer descupinização periódica no imóvel para evitar um problema de cupim, tá? Ó, a Pri está falando, sábado tem oficina de contrato de administração. Tem. Sábado, 16 horas, quem é da comunidade Cali Premium, lembrar aí que tem oficina de contrato de administração. Então, vamos lá, gente. Me desconcentrei. Falando de descupinização. Qual é o melhor dos mundos para descupinização? Entre uma locação e outra, fazer uma descupinização. Precisa fazer. Por quê? Na hora que surge, você quer ver problema. Ó, Isabel tá falando litoral. Litoral dá cupim, não é, Isabel?
Meu Deus, aqui a gente já sabe até a época do ano que dá infestação de cupim. É uma loucura isso. Aí você quer ver ter problema? O sujeito entra no imóvel e cupim é um bichinho silencioso. Silencioso. Na hora que você vê já tá tudo tomado. E ele espalha assim que é uma loucura. Locador faz a descupinização, Isabel, entre uma locação e outra. Porque o que acontece? Em locais de alta infestação, que a gente já sabe que tem aqueles períodos, quando você tem um laudo, um recibo, dizendo que foi feita a descupinização antes daquele locatário entrar, na hora que dá o cupim, você tem como, por exclusão, tirar a responsabilidade do locador. Ó, o André tá falando, pego muito isso lá na imobiliária. Sempre tenho problemas com isso, porque às vezes o inquilino acabou de mudar e passou para os imóveis do locatário. Gente, olha, aí o que acontece? Pega o cupim pega no imóvel, no móvel novo do locatário, ele fala assim, o locador tem que fazer a descupinização e às vezes acontece a infestação com 2, 3 meses, não é, André? É uma loucura isso. E ele fala assim, eu quero ser indenizado pelo móvel que eu perdi. E às vezes você acha o cupim no marco da porta. Só que, sabe qual é o problema? O locador não quer fazer descupinização. Ele não quer tirar dinheiro do bolso para fazer descupinização. E isso é um problema. Bom, ó a Soninha falando, aluguei hoje um imóvel, os batentes da porta estão com cupins. A proprietária não quer fazer, tem que fazer. E como é que você soluciona isso, gente? Sabe qual é o maior problema do proprietário? Sabe uma coisa que eu falo sempre? Gente, o que eu falo de locador? Locador não quer ser pai de filho feio. Eu falo isso sempre para vocês. É fato. É ou não é, André? Locador quer ser pai de filho feio? Não quer. Ele não quer botar a mão no bolso. Não quer ser pai de filho feio. Mas aí o que você faz? Você manda para ele uma notificação e fala assim, amiguinho, é o seguinte. André, fica aí que eu vou te perguntar um negócio que você vai falar aqui. A Aline tá falando, aqui tem muito imóvel com cupim, o vistoriador precisa atentar e já colocar na vistoria. É sim, Caim. Por isso que precisa fazer a vistoria prévia, porque você não pode, Aline, ser surpreendido com um problema estrutural ou um problema anterior à locação junto com o locatário. Você, como gestor dessa locação, precisa enxergar o problema antes do locatário, para você ter tempo de achar uma solução antes do conflito surgir. Aí, o que acontece? O André tá aqui, ele vai lembrar de alguns casos em que a gente não quer ter gasto com nada no imóvel. Mas, André, me ajuda aqui. É poderosa ou não é poderosa aquela notificação que a gente manda que fala assim, olha, aquele problema estrutural que você não está querendo resolver, é seu dever resolver, porque ele é um problema estrutural, ele é do locador. André, eu não sei se era você que estava na manutenção, quando a gente teve um problema de um piso que estava rachando, não sei se estufou, se rachou, a locatária queria rescindir a locação, porque o proprietário não queria trocar aquele piso, e ela tinha uma criança pequena, que estava com risco, não sei se tinha também um vidro no guarda-corpo da sacada. Aí a gente fez uma notificação para o locador, eu não posso falar o nome do imóvel. Foi com você, não foi, André? A gente fez uma notificação para esse locador e falamos assim, olha, isso é um problema estrutural, é um problema que você, locador, precisa solucionar, e se você, locador, não solucionar esse problema,
essa proprietária vai rescindir essa locação e ela pode até te cobrar multa. Resolveu em 3 dias, não foi, André? Gente, como resolve? Na hora que você fala assim pro locador, a partir do momento que eu tô te notificando que você tá fazendo corpo mole, não tá querendo resolver, você tem que se manifestar formalmente em relação a esse problema em 3 dias, depois, após o que esta imobiliária não terá nenhuma responsabilidade na condução do impasse. Quando você chega e fala assim pro locador, lembra aquilo que eu falo, que o locador não quer ser pai de filho feio? Ele resolve. Olha, gente, ó o André, hein? O André trabalha na manutenção de uma imobiliária que eu atendo. Olha o que ele tá falando. O manual do locador me salva sempre. Só assim para comprovar que ele é obrigado a fazer a manutenção estrutural. O André trabalha numa imobiliária que tem uma carteira gigantesca. Gigantesca. Vocês não têm noção do que é problema de manutenção em imobiliária grande. É muito doido, tá? E ele tá falando porque quando ele chega pro locador e fala assim, esse problema é seu, ele fala assim, aonde é que tá escrito? Aí, ó, o André falando, lá no manual do locador. Aí ele vai e se salva no manual do locador. Quando ele chega pro proprietário e fala assim, tá no manual do locador, que o proprietário vai lá e vê o manual do locador, ele vai lá e faz o reparo. Entendem? Porque você está trabalhando a comunicação. Você está dizendo aonde que está a resposta que ele precisa. Ele não quer, mas na hora que ele é conscientizado, ele vai a contragosto, mas vai. Ó, Gustavo tá falando, já tive rescisões de contrato via justiça sem multa, devido ao negativo do locador em combater cupins. Exatamente, Gustavo. Mas sabe qual é o problema em relação a cupim? Não tem lugar nenhum que diz que cupim é do locador, nem do locatário. Mas a lei do inquilinato fala que o locador é responsável por problemas anteriores da locação. Por isso que é importante você fazer descupinização entre uma locação e outra, porque você exclui a responsabilidade do locador e você joga para o locatário o dever de manter aquele imóvel sem cupim. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Ó, Aline, eu fazia checklist com perguntas chaves para os locadores na hora do agenciamento e eles assinam se responsabilizando. É isso mesmo, Aline. Por aí. Já fizemos isso em um telhado de uma loja aqui, o dono é advogado. E resolveu, Ana? Fala, André. Qual é a dúvida que você quer? Você tem até meu WhatsApp? Qual é a sua dúvida? Vamos lá, gente. Vamos. Quem tem dúvida sobre manutenção? Hoje a nossa live não vai se estender. Eu tenho 2 surpresas para vocês, 2 novidades para falar para vocês, mas primeiro eu quero saber quem tem dúvida. A André quer tirar uma dúvida. Fala, André. Qual é a sua dúvida? Isso que é importante. Você fez essa notificação daquela que eu ensino, Ana? Ou você já fazia ela? Ou você aprendeu comigo? Você aprendeu comigo ou você já fazia? Ninguém tem dúvida, gente? Vamos encerrar então. Eu acho que o André tem uma dúvida. Estou esperando ele escrever. Então, enquanto o pessoal vai trazer a dúvida, ó. Olha, gente, pergunta ótima do André. Nem regente mata cupim. O que é regente, Cris? Gente, que coisa linda. Como vocês são lindos. Meu povo da Cali Premium tá aqui.
me tem tão pertinho e tá aqui na live. Vocês são lindos, um beijo para vocês. Vamos lá, André, pergunta ótima. Ó a pergunta do André, gente. Se um imóvel está com cupim, mas o locatário não é avisado, nem o próprio dono sabe, e acaba passando para os móveis do inquilino e acaba danificando os móveis, o locador é obrigado a reparar, é isso? Então, sabe qual é o problema, André? Quando você não faz uma desculpinização entre uma locação e outra, e você sabe que isso é uma briga minha, mas nenhum locador quer fazer, quando você tem isso, você não consegue precisar de quando é aquela infestação. Percebe, André? Então, e a gente sabe que aqui em Vila Velha é uma loucura esse negócio de cupim. A gente já sabe que pelo menos 2 vezes no ano vai ter infestação de cupim. Então, André, se você não sabe precisar, a gente teve um problema desse com um imóvel de umas portas, uma senhora que tinha recém entrado no imóvel, descobriu muito cupim, você vai lembrar desse caso, André, descobriu muito cupim nas portas, e esse cupim que estava nas portas entrou nos móveis dela. E essa era uma briga, eu não lembro nem como é que isso terminou. Mas o que acontece? Quando você não tem como precisar quando ocorreu essa infestação, vai ficar aquele jogo de empurra terrível. Nesse caso dessa mulher, que eu não sei se você se lembra, André, eu sugeri a divisão dos custos. E ela bateu o pé, ela falou que ela não ia querer. Eu agora não estou me lembrando como é que isso acabou. Mas assim, quando a infestação de cupim acontece no início da locação, a gente empurra isso para o locador. Percebe? Mas quando não é, quando é mais no final, a gente mesmo tem dúvida se isso não foi um desleixo. Mas é bem complicado de você atribuir essa responsabilidade para o locador quando você não tem como precisar quando ocorreu essa infestação. Não tem uma resposta pronta para essa dúvida, tá, André? Tem que trabalhar com negociação, com bom senso. Por isso que naquele caso, que eu não sei se você está lembrado, a mulher entrou no imóvel, descobriu que tinha muito cupim nas portas, o cupim entrou nos móveis e ela queria ser ressarcida com móveis novos, tá? Não me lembro o que deu, tem muito tempo isso. A restituir os danos causados. Então, você entendeu? Não tem uma resposta pronta. Fica muito mais fácil da gente lidar quando essa infestação é no início da locação. Quando é mais para o final, é mais complicado. Mas o jeito de você ter como precisar de quem há responsabilidade, o único jeito é quando o locador faz desculpinização entre uma locação e outra. Tá? Gente, olha, eu vou falar. Uma desculpinização aqui na minha cidade, André, me ajuda, tá na faixa de uns 300 e poucos reais, não é? Isso não é nada perto de um desgaste por causa de cupim. E outra, o sujeito, no mínimo, tá protegendo o patrimônio dele, porque quando isso dá em marco de porta, pode esquecer, alastra de um jeito, cupim entra até em tubulação de fio. Ele se esconde ali. Eu já tive infestação de cupim na minha casa, que foi uma coisa dificílima, e o meu quarto é todo de móvel antigo, chipandele, madeira de lei, meu Deus. E os bichos se escondiam na tubulação da rede elétrica. Aí, ó, a Ana falou que aprendeu a lidar com isso comigo. Viu, Ana? Não é legal? Não é legal aprender um remédio, aplicar e dar certo? É muito legal.
É sim, Isabel, você é linda. Ah, veneno para cupim. Menina, dependendo da infestação, você tem que fazer a descupinização e a dose de reforço. É maluco isso. Eita, gente, olha a dúvida da Ângela. Doutora, quando a sacada do apartamento começa a estourar o piso por causa da trepidação dos veículos da rua, quem é responsável pelos danos, proprietário ou construtora? Ângela, precisa ver qual é a origem. Toda vez que você pensa... Ó, gente, dica pra vida de vocês. Pra vida, parem tudo que vocês estão fazendo. Vocês estão assistindo televisão, para tudo e presta atenção no que eu vou falar agora. Dica pra você... André, presta atenção aí você também. Dica pra você nunca errar de quem é a responsabilidade de manutenção. Você não pode pensar no problema em si. Você precisa pensar na origem do problema que causa aquela manutenção. Sempre, sempre você vai trabalhar com origem. Por quê? Para você atribuir de quem é a responsabilidade por manutenção, precisa existir uma coisa chamada nexo de causalidade. Por exemplo, quando você tem um problema de ordem estrutural, tipo infiltração. Tem lugar, tem imóveis que tem uma umidade natural do solo que sobe para as paredes e aquilo dá umidade, dá mofo, dá bolor na parede. Aquilo é um problema. Imóvel que tem isso tem um problema estrutural crônico. Aquilo não tem conserto. É um problema que se decreta na construção daquele imóvel. Geralmente isso é casa, tá? Lugares que tem muita umidade, que tem isso, que isso brota meio que do chão para cima nas paredes. Quando você vai ver, para você saber de quem é a responsabilidade, você vai pensar assim: de onde vem essa infiltração? Percebe? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas nem sempre problema de telhado vai ser do locador. Às vezes, você vai ter um problema de inundação dentro de casa porque a calha não foi limpa. Aí o sujeito fala assim, mas isso é um problema no telhado. Telhado é do locador. Nem sempre. Se é um problema de falta de conservação da calha, falta de limpeza, vai ser do locatário. Então, toda vez que você pensar assim, de quem é a responsabilidade, fixem isso na cabeça. Exercitem isso no dia a dia de vocês. Quando vocês quiserem, brinquem com isso. Exercitem isso. Toda vez que você quiser saber de quem é a responsabilidade de uma manutenção, pensem na origem do problema que fez surgir aquela manutenção. Você está falando, Ângela, do problema de trepidação do veículo de rua. No meu entendimento, em primeira análise, isso parece ser um problema estrutural, que pode ser do proprietário, pode ser da construtora. Se for da construtora, é do proprietário. No âmbito da locação, o locatário não quer saber se é da construtora ou se é do locador. Ele quer que o problema seja resolvido. Se é um problema da construção, que é uma coisa que o locador precisa se resolver com a construtora, o locatário não tem nada com isso. No âmbito da locação, quem precisa se responsabilizar de maneira imediata é o locador. De maneira imediata, se for o caso, a construtora. Então, busquem sempre perquirir e investigar qual é a origem do problema. Não foi, André? O André tá falando que lembra do imóvel que eu tô falando, que teve infestação nas portas.
Foi uma guerra, foi uma guerra. A mulher puxava de um lado, eu esticava do outro, foi foi tenso. Ó, aí o André tá falando, exatamente nessa faixa. Eu falei que descupinização é 300 e poucos reais. Hoje em dia estou evitando ao máximo fechar serviço de descupinização, porque sempre acaba voltando e parece que nunca acaba. Então, André, mas é porque quando você faz o serviço de descupinização, você precisa depois de 6 meses fazer a dose de reforço. Então, quando você faz a contratação, você tem que chegar pro cara que faz a descupinização e falar assim, ó, eu vou fechar a descupinização com você por X. Por quanto você vai fazer a revisão para mim daqui a 6 meses? E já deixa agendado e precisa fazer. A Lucilene está falando assim, doutora, telhas quebradas por chuvas, tempestade, faz parte da manutenção? Telhas quebradas por chuvas, tempestades são do locador. Por quê? Porque, lembram que eu falei agora do nexo de causalidade? Você vai sempre procurar a origem do problema. Qual é a origem do problema de telha quebrada por chuva, tempestade? Chuva, tempestade. Locatário não responde por causas da natureza, tá? Ele responde somente por dever de conservação e por mau uso do imóvel. O André tá falando, os proprietários que pagaram para fazer o serviço acham que nunca mais vai ter problema, como se tivesse pago por algo que nunca vai resolver. Mas faz parte, faz parte. Você sabe, André, que talvez fosse uma boa eu tratar de cupim no manual do locador? Talvez fosse uma boa. Talvez na próxima revisão de manual do locador isso entra. Ó, a Ana tá falando, fiz outra notificação essa semana para um locatário sobre limpeza de calhas. Isso aí. É isso. É bem isso. A notificação resolve muito a vida da gente. Não é do locatário, não. Olha, Lucilene, você sabe quando que repor telha é do locatário? Por exemplo, sei lá, é uma casa que tem um pé de fruta, tá? Tem lá um pé de abacate, sei lá, uma jaca, um pé de jaca. Caiu a jaca, quebrou uma telha. Ele vai ter que trocar uma telha, é dele, é dever de conservação. Tem um telhado lá que caiu uma fruta, quebrou, entende? Por quê? O locador responde por problema estrutural, a estrutura do telhado é dele. Quando você tem uma telha quebrada por qualquer razão que não seja tempestade, é do locatário, porque ele está ele está trabalhando com reposição, o seu raciocínio está certo. Só não é do locatário se for caso de tempestade, bater um vento, sei lá, um ciclone, uma ventania, não sei quantos quilômetros por hora de vento e destelhou a casa. Esse destelhamento não é do locatário. Quando é uma telha e é conservação, é do locatário. Aí é do locatário, sim. É isso aí que eu tô explicando, Lucilene. Quando é chuva, tempestade, a origem da natureza, sim, origem da natureza, mas origem da natureza é aquela coisa que não chove sempre. Por exemplo, granizo. A reposição dessa telha que é danificada por chuva de granizo não é do locatário. Outros danos para telhas, sim, porque aí ele vai entrar na hipótese de conservação. Percebem como tem o nexo de causalidade? Já que é grande, né?
Isabel, e se estragou os móveis com chuva? Não é o locador. Cada um com seu prejuízo. Quando você tem uma origem de chuva, de enchente, uma origem de... Porque aí vai faltar o nexo de causalidade para os dois casos. O locador só é obrigado a indenizar o locatário se os bens do locatário, os móveis do locatário forem danificados com um nexo de causalidade. Por exemplo, só se for um vazamento, quebrou um cano, saiu vazando tudo, danificou os móveis do locatário. Se foi um problema estrutural que causou o dano, aí sim. Mas aí você vai trabalhar sempre com um nexo de causalidade entre a origem do dano e o resultado danoso. Tá bom? Isso, Soninha. Quando o locatário sobe no telhado para instalar antena e quebra, a responsabilidade é do locatário fazer a troca. Exatamente. Por quê? Quem foi que quebrou? Não foi o locatário? Dever de conservação. Percebe que tem um nexo de causalidade? Quem causou? Locatário. Quem tem que pagar? Locatário. É isso aí, Ana. Ana tá falando, essa notificação que fiz, tem um problema na calha justamente por causa das folhas e frutos do pé de manga. Tem que limpar a calha, gente. Quer morar em casa? Dá trabalho. Não quer ter trabalho com calha? Vai morar em apartamento. Vai pagar condomínio. Soninha tá falando assim, domingo teve uma chuva muito forte e a lavanderia do locatário não aguentou a chuva forte de vento e quebrou porque a porta é de acrílico. É dever do locador arrumar, né? Pois a porta já era antiga. Não só porque a porta era antiga, Soninha. Porque você tá falando que teve uma chuva muito forte e o vento, entende? Chuva forte com vento. A porta era velha. Quebrou. É do locador. Você vai por exclusão. A Cris está falando assim, Raquel. Ô Cris, você é de qual cidade? Você falou hoje na comunidade, eu não lembro. É Minas? Raquel, aqui o pessoal é muito simples. Ou de idade. Eles não têm e-mail para eu notificar. Se eu encaminhar uma mensagem para aquele acesso, tem acesso e imprima aquele doc. Fico resguardada. Então, você pode mandar pelo correio com um aviso de recebimento. Ou então você entrega e pede para a pessoa assinar. Meu Deus! Gente, olha o caso do Igor. Me deu até aflição aqui. Olha essa, André. Olha o caso do Igor aqui. A ducha de banheiro estourou pela pressão da água. Locatário não estava em casa. Inundou tudo e a água acabou indo para o corredor, danificando o elevador do prédio. Quem é o responsável? Vamos de novo. Qual é a origem? Se a origem não é estrutural, se o problema é do locatário, isso só vai ser do locador se for um problema estrutural. O locador não tem culpa desse moço não estar em casa na hora que estourou tudo, que inundou. Esse problema é do locatário, em princípio, tá, Igor? Tem que dar uma pensada aí, mas eu não vejo como atribuir isso para o locador, a não ser que fosse um problema estrutural, um problema de tubulação. Se não é estrutural, é do locatário. E que prejuízo, hein?
Talvez você tenha que acionar o seguro aí. O seguro não cobre? A Valéria tá falando, nossa, gente, locação tem situações que parecem filme de terror. Com umas 6 com umas 6 continuações, cada dia uma situação inédita. Gente, vamos propor a Netflix fazer uma série? Vamos fazer uma série. Bora fazer uma série? Porque é uma emoção atrás da outra. Olha só. Eu falei que eu não ia passar de 1 hora hoje, a gente passou de 1 hora, mas a gente vai encerrar a live de hoje. Eu tenho 2 avisos para fazer. A partir de hoje, a gente vai definir o tema da outra live juntos. Então, enquanto eu bebo uma aguinha, vocês escrevam aí o que vocês gostariam que a loucura, Soninha. Vamos lá. Qual é o tema da live que vocês gostariam que a gente conversasse na terça-feira? Quero definir com vocês. A gente vai passar a definir o tema da live, da próxima live, na live anterior. Tá? Enquanto eu bebo água, vocês vão pensando aí. O que é um tema? O tema da live de hoje, quem sugeriu foi a Ana, em cima de um problema que ela tava tendo. E eu trouxe a live a pedido dela. Quero saber de vocês. Vocês têm uma sugestão? Por nada, querido. Você que é 10, um beijo. Quem tem sugestão de live para terça-feira? Eita! Garantia locatícia, Raqueline, é amplo. Nós vamos falar de garantia locatícia amanhã, meio-dia, Raqueline. É meu segundo aviso, segura aí. Ó, o Igor trouxe um tema aqui. Carta fiança dada por grandes organizações, Petrobras, Bancos, Exército. Gente, olha só. Para falar de garantia locatícia, não dá para falar de uma garantia. Só se eu fizesse uma sequência, tipo... talvez. Eu acho que carta fiança é um assunto muito curtinho, Igor, para uma live. A gente tem que ter mais substrato. Mas eu tô levando em conta. Quem mais, gente? Ó, garantia locatícia. Vamos falar, enquanto vocês pensam. Se ninguém trouxer a sugestão, eu vou trazer o tema que eu quiser. Eu tô dando oportunidade para vocês. Vamos lá. Amanhã... Quem viu aqui? Quem viu? Notificações diversas? Vamos ver, hein? Vão falando aí que eu vou definir. Gente, olha só. Tem que ser um tema de live. Um tema que dá para discorrer aí 1 hora. Explicações de cláusulas. Vamos lá. Vamos pensar, vamos pensando. Enquanto isso, eu quero falar uma coisa para vocês. Amanhã, ao meio-dia, não é um horário que eu costumo fazer live, mas vocês devem ter visto que vamos pensar no tema de notificações, vamos pensar. Ideias para treinamento de equipe, sai do nosso foco, sai, Valéria! Não dá pra gente falar sobre treinamento de equipe numa live. Vamos pensar numa abordagem que eu consiga te atender. Por enquanto, não consegui pensar. Vamos pensar aqui, ó. Bastante gente falou sobre notificação. Vamos fazer o seguinte, então... Vamos falar sobre como lidar
com violações no contrato de locação. Porque aí a gente vai falar sobre notificações de uma maneira mais ampla. E daí talvez a gente consiga falar até de contrato de administração e de locação juntos. Tá? Eu acho que é uma boa. Vou chegar perto mais ou menos de todo mundo. Valéria, você vai pegar isso no nosso módulo de sistematização em janeiro. Vai ter um pouco de conteúdo de treinamento de equipe lá, tá? Ô Diva, eu fiz uma live só sobre despejo, tá no IGTV. Já fiz uma live dessa. Depois dá uma olhada lá. Vamos então, gente? Vamos definir aqui pra gente finalizar. Nós vamos falar sobre descumprimentos. Deixa eu anotar aqui. Descumprimentos ou violações. Eu vou melhorar o tema. Nas locações. Ângela, também já tem uma live sobre IGPM e IPCA. Depois eu vou te marcar lá. Deixa eu só anotar seu nome aqui que eu vou te marcar lá. Ângela Silva. Ô, Ângela, você ganhou o manual, não ganhou? Acho que você ganhou o manual na época da jornada. Ô, Valéria, gente, ó, eu vou responder a Valéria agora. A Valéria deu uma sugestão aqui, ó, a sugestão da Valéria. Ela deu uma sugestão de... Ela perguntou se saía muito do foco, ó, falar em live sobre ideias para treinamento de equipe sai fora do nosso foco. O que você precisa... Eu não ganho nada. Isabel, querida, você precisa ser aluna para você ganhar. Ganhou sim, né, Ângela? Vamos lá. Aí a Valéria tá falando aqui de treinamento de equipe e que vê com uma dificuldade imensa a questão da mão de obra no segmento. Você sabe qual é o problema do nosso segmento, Valéria? Não é falta de mão de obra. É falta do dono da imobiliária ser dono do processo. Escutem isso que eu tô falando para vocês, é ouro. Sabe o que se faz quando você contrata uma consultoria de qualidade dentro de uma imobiliária? Sabe o que um gestor, um consultor de qualidade faz dentro da sua imobiliária? A primeira coisa que ele faz é padronizar o processo, enrolar ele num papel e entregar pro dono da imobiliária. Você precisa ter padrão e você precisa ser dono do seu processo de locação, Valéria. Porque quando você tem isso, o processo anda independente de rotatividade de pessoal. Percebeu? Você nunca é refém de funcionário, porque o seu processo é padronizado e a fórmula é sua. Entendeu? Por isso que surgiu a questão da sistematização. Tem sido seu amigo diário, né? Que legal. Tá bom, gente? Então vamos lá. O que eu quero falar para vocês? A Ângela me pediu sobre GPM, mas eu já vou te marcar. Eu falei em 2 lives sobre isso. Eu vou te marcar, tá, Ângela? Então, vamos lá. Então, gente, quem viu aqui que o Quinto Andar comprou a Velo? A Velo agora faz parte do grupo Quinto Andar. Quem viu? Escreve aí pra mim quem viu isso, essa notícia aí que movimentou o mercado.
Você viu, né, Igor? Todo mundo viu. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito triste. Vocês sabem que eu sou parceira Velo. E eu vou falar para vocês. Não rola merchan da Velo para mim, não. Não tem esse... Ó, a Raqueline tá falando aqui. A Raqueline sabe. Volta e meia eu falo da Velo. E eu tenho uma alegria muito grande de ser parceira Velo pela identidade de propósito. A gente tem um DNA muito parecido, por isso que eu tenho tanto gosto de ser uma parceira Velo. A Velo é uma empresa muito humanizada, e muito parceira, e do jeito que eu sou parceira dela, que ela é minha parceira, ela é parceira das imobiliárias parceiras, ela é parceira mesmo. Ela tá ali, tá ajudando, ela se preocupa em levar conteúdo, em subsidiar, em ajudar as imobiliárias a crescerem. E por causa desse valor que ela dá às relações, por causa desse traço de humanidade, né? Ela tá ganhando mercado, tá ganhando expressividade, é uma empresa muito nova. E o Quinto Andar enxergou nisso um potencial. E ela agora é Quinto Andar. Quem me conhece... A humanização é chave para o sucesso, exato. Quem me conhece sabe, e eu não escondo isso, a admiração que eu tenho pelos fundamentos do Quinto Andar, tá? O Quinto Andar enxergou uma necessidade do mercado que pouca gente enxergava. Eu falo que locatário é um sujeito que precisa ser valorizado há anos. Quando eu descobri que o Quinto Andar pensava como eu e estava trabalhando numa política de valorização do locatário, eu falei, eureka! Alguém está enxergando também o que eu estou vendo. Percebem? Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso. Eu nunca vi o Quinto Andar como um bicho papão, mas eu sei que as imobiliárias médias e maiores veem no Quinto Andar um risco de monopólio, tá? E aí, o que acontece? Eu fiquei muito triste, porque ontem, em qual local que atua a Velo? No Brasil todo. Eu não sei se a Velo está no Distrito Federal já, mas ela funciona de forma digital, tá, Diva? Então, se você tiver interesse, Raqueline, dá um apoio para Diva em relação Diva, a Raqueline vai dizer como é que você faz para conhecer a Velo, se você tiver interesse, tá? Então, eu fiquei muito feliz. Eu nunca vi o Quinto Andar como uma ameaça para mercado, tá? É catarinense. Nunca vi o Quinto Andar como uma ameaça, mas sei que tem muita gente que vê e acho até compreensível. Acho compreensível que as pessoas temam o Quinto Andar. Mas eu fiquei muito feliz porque quando o Quinto Andar chega e fala assim, eu também sou Velo, ela está passando uma mensagem muito clara para o mercado de que ela não tem interesse de varrer o mercado, ela tem interesse de estender os braços, mas de fomentar o mercado. Raqueline e Lucilene também quer, Lucilene Pereira, tá bom? Então, gente, o que eu fiz? Aí eu percebi que tá rolando um boato aí que o Quinto Andar, através da Velo, tá querendo tomar espaço, pegar os dados. Gente, não tem nada disso. Não tem nada disso. E o que eu fiz? Eu queria que vocês escutassem da Velo, da própria Velo,
o que vem por aí? O que muda no mercado de garantias? Então, eu chamei o Paulinho. Olha aí, Raqueline, eu acho que nem você sabe. Chamei o Paulinho, que é sócio da Velo, para bater um papo com a gente amanhã, meio-dia, tá? Então, você atrasa aí o seu almoço uns 15 minutos ou vai almoçar escutando, coloca o fone de ouvido e vem escutando o que muda no mercado das garantias com essa fusão aí, com essa aquisição da Velo pelo Quinto Andar. O Quinto Andar vai dizer para vocês amanhã, meio-dia, qual é a do momento, tá? Porque eu não gosto de conversa fiada. A gente tem que cortar essa história de conversa fiada na raiz. Vamos ouvir da fonte? O que muda? Percebem? Tá? Então, eu me senti nessa obrigação de trazer esse bate-papo. Vou deixar gravada, Di. Mas venham. Coloca um fone de ouvido e venham escutar do Paulinho. Vem, Raqueline, também. Vão escutar do Paulinho o que muda. Vem muita novidade. Eu tô sabendo que vem muita novidade boa para 2022 para vocês. Para quem é pequeno, para quem é médio, para quem é grande. Eu vou dizer para vocês, eu enxerguei com olhos maravilhosos. E isso eu acho que o mercado só tem a ganhar. Tá? Então, amanhã, meio-dia, venham para a live, eu vou divulgar agora, vou botar no meu feed essa live, só venham, que vai ser muito top, tá bom? Um beijo para vocês, tá definido aqui, a gente vai falar sobre violação contratual na terça-feira, espero vocês, terça-feira eu vou estar na minha chácara, mas a gente se vê na nossa mesma bate-hora, 19h45, terça-feira. Um beijo para vocês. Até amanhã, meio-dia.